Quando ficou bom para andar, escorando-se nas muletas que o preto fabricara, já tinha seus planos menos maus, cujo ponto de início consistia em ir para longe, para o sítiozinho perdido no sertão mais longínquo, uma data de 10 alqueires que ele não conhecia, nem pensara jamais que teria de ver, mas que era agora a única coisa que possuía de seu. Antes de partir, teve com o padre uma derradeira conversa, muito edificante e vasta. E junto com o casal de pretos samaritanos, que ao hábito de se desvelarem agora não o podiam deixar nem por nada, pegou chão, sem paixão. Largaram a noite, porque o começo da viagem teria de ser uma verdadeira escapada. E ao sair, meu Augusto se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou: eu vou para o céu, eu vou mesmo, por bem ou por mal. E a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. E os negros aplaudiram e a turminha pegou o passo a caminho do sertão. Na verdade, essa história é um conto que faz parte do livro Sagarana, do Guimarães Rosa. Sagarana significa algo próximo a uma saga. E as histórias desse livro envolvem personagens típicos do sertão e da área rural de Minas Gerais. E quase sempre misturam o real com o fantástico. Em A Hora e Veja Augusto Matraga, ele usa muito esse recurso. E o resultado é uma história dramática, mas tão rica, tão cheia de detalhes, que você se perde na sua própria história. Se envolve, se emociona, mesmo que ela não faça muito sentido na realidade. O Augusto Matraga é um herói que começa anti-herói, quase vilanesco, e toma uma dura tão grande da vida que você quase sente pena. Se ele não tivesse sido tão sacana no início. Mas a história não deixa você ter pena dele, porque ele vai até o fundo do poço, mas volta, escalando as paredes, se lascando todo, e no fim consegue se redimir. É uma típica jornada de herói? Não sei. A única coisa que eu posso dizer é que no final você não vai ter pena do meu Augusto. Eu só vi uma adaptação dessa história, mas ela teve outras. Ela teve 2 adaptações, se eu não me engano, que eu saiba. Uma em 1965 com o Leonardo Villar, adaptado pelo Gianfrancesco Guarnieri e Roberto Santos. E o de 2011, que foi o que eu assisti, que eu tive a honra de assistir no cinema antes da estreia, antes de ser exibido em circuito comercial, em circuito nacional, que foi uma exibição teste na época que ainda existia o Ponto Cine. Quem é do Rio, da área ali, sabe? É um projeto muito legal, visava levar o cinema para população que não tinha condição de ir em shopping e comprar os combos da vida. Mas está sem fundos, está um tempo já parado, eu não sei nem a quantas anda. Me parece que ia voltar, né? A gente tô acompanhando, mas ainda não tem muitas informações. Me parece que eles estavam fazendo uns debates, correndo atrás aí de patrocínio, coisas assim. Bom, mas essa exibição para mim foi histórica, porque nesse dia eles convidaram o diretor, Vinícius Coimbra, e o ator que fez o Matraga, que é o João Miguel.
E eles estavam lá, assistiram com a gente e no final responderam as perguntas, conversaram com o público, foi bem legal. Foi uma experiência bastante interessante, porque na época eu estava fazendo pós-graduação em produção cultural e foi bastante tocante, foi bastante emocionante para mim na época conversar com essas pessoas depois de ter visto esse filme, depois de ter visto a história que eu tinha lido, inclusive tinha lido há pouco tempo o livro e o conto, tinha relido, né? Foi uma experiência mágica, meio mística. Foi bastante interessante. Esse filme chegou a ganhar prêmios. Teve todas as indicações do Festival do Rio, naquele ano de 2011. Ganhou a PCA de melhor filme, de melhor ator, pro João Miguel. O Chico Anísio tá nesse filme, ele ganhou o prêmio Grande Otelo, como ator coadjuvante. Eu tô falando tudo isso porque tem muito filme baseado no livro que vale a pena assistir. E esse é um deles. Por isso que eu tô dando bastante detalhes e enfatizando essa experiência que é o filme, os prêmios que ganhou. Eu não lembro se ele chegou a passar, porque eu não lembro. Na época eu não cheguei a acompanhar. Se tem algum filme de todos dessa série, se tem algum filme que eu recomendaria ver, esse é o filme. Mas lê o livro também, tá? Assim, se possível, lê o conto. São contos, são rapidinho, curtinho. Quer dizer, não é tão curtinho assim, mas é mais curto que um romance inteiro. Mas dá pra ler, o Sagarana é muito legal, é bastante poético, de certa forma, apesar de ser prosa. Mas enfim, Guimarães Rosa tem esse dom, né? De novo, veja o filme, recomendo, claro, mas lê também o livro. É um livro fácil, rápido de ler, prometo. Esse filme é muito bem adaptado, ele tá encaixadinho e ele tem uma característica que eu gosto quando eu vejo algum filme adaptado de livro, que é o de não estragar a minha experiência literária, a minha experiência de leitura. Como assim? Quando eu leio, eu imagino as coisas. Claro, a gente imagina as cenas e a gente imagina paisagens, os lugares, toda a parte visual a gente imagina numa determinada disposição, num determinado formato. E o Matraga, por ser quase todo aberto, em plano aberto e em cenários abertos, ele te deixa continuar imaginando, continuar com a sua imaginação. E mesmo quando ele filma em cenários fechados, em ambientes fechados, em casa, coisas assim, é bem fechado, é fechado nas personagens, então não atrapalha tanto a experiência de você visualizar. Por exemplo, tem a parte da casa dele, quando acontece o probleminha que acontece no início da história. Eu imaginei a cena toda e quando eu vi o filme, eu continuei com a minha visão do livro, só que eu estava vendo a ação acontecendo ali, e, assim, as coisas se sobrepõem de um jeito muito legal. Então eu gosto quando isso acontece. Ele não chega a estragar a imaginação, né, de quem está lendo o livro, basicamente. E isso é uma coisa muito legal, por isso que eu gosto de recomendar esses filmes. Independente da ordem que você for ler, se você vai ler antes ou depois, não vai atrapalhar mesmo. E vai te ajudar se você precisa saber a história, conhecer a história, conhecer um pouco mais do Guimarães Rosa. Essa história e a adaptação, né, que foi feita da história pro filme, a filmagem ficou bastante onírica. Tem coisas que você vê, o cenário, claro, o cenário tá lá, mas você consegue, aquilo é quase que
Enfim, é uma história fabulosa, quase única, e cabe nela todas as versões que as pessoas possam imaginar. Esse livro me ensinou muito sobre o medo. Medo de não ser o bastante para mim mesma, medo de criar expectativas e me decepcionar, mas principalmente o medo como a ausência de forças para lutar, se fosse preciso. Independente de qual fosse a recompensa, senti que toda essa valentia que eu sempre demonstrava era pose. Os desafios de Matraga eram simples e ao mesmo tempo quase hercúleos. Mas ele aprendeu que a valentia que ele precisava ter não era a valentia de enfrentar tudo e a todos, mas de enfrentar ele mesmo. Todos os medos que, no fundo, ele tinha. Isso, de certa forma, me fez reajustar os meus parâmetros. Se dói, grita. Se incomoda, reclama. Se te faz bem, fala. Mas, acima de tudo, agradeça por tudo isso. E, principalmente, reconheça que as experiências são suas e não vão se repetir. Não deixe nenhuma delas acontecer em vão. Não deixe sua vida acontecer em vão.